Você sabe quem foi o primeiro Kenpachi e qual era toda a força que ele tinha? Eu vou te mostrar tudo isso hoje, então não esquece. Se você não for inscrito, se inscreve aí para sempre receber vídeo de Bleach por aqui e de vários outros animes. E uma coisa que não te contaram era que o primeiro Kenpachi ainda tá vivo e não é o Zaraki. Fica comigo para descobrir tudo sobre o Kenpachi mais forte. Na Guerra dos Mil Anos em Bleach, a gente sabe que a luta entre o Zaraki Kenpachi e a Hetsu Unohana foi um dos momentos mais brabo, mais emocionante em Bleach. Isso porque essa luta não mostrou só a evolução do Zaraki como personagem, mas também revelou toda a história da Unohana e a relação que ela tem com o título de Kenpachi. Se você não sabe, o Kenpachi é um título especial dado para o Shinigami mais forte e habilidoso, e esse título era no início da Yashiro Unohana, que também foi a primeira capitã da 11ª divisão da Gotei. Só que ela desistiu do título em algum momento para se tornar a capitã da 4ª divisão, e tipo, quando a Unohana muda de divisão, ela também muda o nome. Na divisão 11, ela era Yashiro Unohana, mas quando ela vai para a divisão 4, ela vira a Hetsu Unohana. E depois disso teve vários Kenpachis que passou pela divisão 11, que é a divisão considerada do Kenpachi. E no momento essa divisão é comandada pelo Zaraki Kenpachi. Como nasceu o título Kenpachi? No início o Kenpachi era só um nome comum, só que depois foi revelado que Kenpachi, que significa espada 8 em japonês, na verdade era um título. Assim o Zaraki Kenpachi, ele era literalmente o Kenpachi do distrito de Zaraki, porque Zaraki é o nome do distrito que o próprio Zaraki nasceu. E só depois que foi revelado também que esse título de Kenpachi é dado para o Shinigami mais forte existente, não o mais poderoso, mas o mais forte. A diferença é tipo, a Unohana foi afirmada ser a Shinigami mais forte da Gotei original. Isso quer dizer que sem os poderes de Shikai e Bankai, ela é a mais forte de todos. Só que o Yamamoto era o capitão e o mais poderoso da Gotei original. Isso quer dizer que ele era mais poderoso com a Shikai e o Bankai. Mas tanto a origem desse título e os benefícios que esse título traz é desconhecido. Só que tem algumas coisas que a gente sabe sobre esse título. A primeira é que tem uma regra rígida que só pode ter um Kenpachi por geração. E tipo, faz sentido, porque só pode ter um personagem mais forte durante um período. Isso significa que para herdar o título de Kenpachi, para tomar esse título, tem que matar quem tiver o título de Kenpachi atual. E tipo, essa regra não pode ser alterada. Só que aí vem a dúvida. A Yashiro Unohana nunca foi morta por ninguém. Só que depois dela teve mais 10 Kenpachi. E tipo, nunca foi explicado isso. E nessa parte tem uma discordância da regra com a Unohana. Mas eu penso que isso foi uma transição simbólica que a Unohana fez com ela mesma. Tipo, a Unohana simbolicamente matou a Yashiro Unohana quando ela se tornou a Hetsu Unohana. E por isso aquela regra do único Kenpachi ainda continuaria. Ela meio que mudou de divisão e virou uma curandeira ao invés de uma Kenpachi. A segunda coisa que a gente sabe sobre Kenpachi é que ninguém sabe quem foi o segundo Kenpachi. Isso mesmo, ninguém sabe como o segundo Kenpachi herdou o título da Unohana. E nem se ele sabia que a Unohana era a antecessora dele. A terceira coisa que a gente sabe é que todos os futuros Kenpachi, o sucessor sempre matou o Kenpachi atual, que tinha o título, como aconteceu com o Zaraki também. E outro exemplo foi com o 9º Kenpachi, o Soya Zashiro, que herdou o título depois de ter derrotado o 8º Kenpachi. Só que essa história do Soya Zashiro só tá na Light Novel de Bleach, então tem uma dúvida se é canônica ou não. Uma coisa bem interessante também é que esse título de Kenpachi sempre foi associado ao título de capitão da 11ª divisão da Gotei. Não foi explicado isso, se é uma regra ou não, mas todos os 11 Kenpachi que tinham esse título também foram capitões da 11ª divisão. Quem foi o primeiro Kenpachi? A gente sabe que o Zaraki é o 11º capitão da Gotei e atual Kenpachi.
Só que quando foi revelado que a Unohana era a primeira Kenpachi, foi um choque para todo mundo, pelo menos para mim. Isso porque a Unohana é um dos capitães da Gotei 13 desde o início, e naquela época ela era comandante da Divisão 11. E antes do Yamamoto chamar ela para ser um dos membros da Gotei 13, ela se chamava Yashiro Unohana. E para ter ideia, ela era a maior e mais cruel inimigo que a Soul Society já tinha enfrentado. Só que depois a Unohana troca de lado e se junta com o Kyoraku, o Kitaki e o Yamamoto. Ela foi a capitã com mais tempo dentro da Gotei 13 junto com esses três. Mas depois de um tempo, há mais ou menos há 110 anos atrás, ela foi ensinada em Kido médico a técnica de cura pelo Tenjiro. O que prova isso é porque é mostrado que há 110 anos atrás, a Unohana estava presente em uma cerimônia de promoção que foi realizada no quartel da Divisão 1. Era a cerimônia de um novo capitão, o comandante da 12ª Divisão, Kizuki Urahara, e o tenente da Unohana naquela época também foi para a cerimônia, e ele chamava Sennosuke Yamada, que era especialista em Kido, técnica de cura. Isso mostra que naquela época a Unohana já estava na Divisão 4. E tudo isso foi revelado só mais tarde, enquanto a Unohana lutava contra o Zaraki, porque a dúvida é em que momento a Yashiro Unohana se tornou a Hetsu Unohana, e também como foi essa transição do título de Kenpachi, já que a Unohana não foi morta, e essa é a regra para virar um Kenpachi, tem que matar o Kenpachi atual para herdar esse título. A única explicação para isso é se o Yamamoto e a Unohana concordaram em guardar esse segredo, para manter a verdadeira identidade da Unohana em segredo da maioria, já que tinha poucos Shinigamis que sabia disso. E consequentemente isso significa que, mesmo o Zaraki sendo considerado o 11º Kenpachi, ele na verdade não era Kenpachi, já que o primeiro Kenpachi ainda estava vivo, e meio que isso também aconteceu com os outros Kenpachi, já que a Unohana permitia que eles fossem Kenpachi sem ter que lutar com ela. Quem eram os outros Kenpachi? Em Bleach foi mostrado que existe 11 Kenpachi no total, sendo Zaraki o atual. Agora que no episódio 9 foi revelado que a Unohana foi a primeira Kenpachi, existem dois Kenpachis conhecidos, a Unohana, que nunca morreu, e o Zaraki. Só que o próprio Chichikubo falou que teve 11 Kenpachi, sendo a Unohana e o Zaraki que foram revelados. Só que tem outros que são conhecidos só pelo título de Kenpachi, como Kuruyashiki, Asashiro e Kinganjo. Kuruyashiki Kenpachi. O Kuruyashiki foi o 7º Kenpachi e ex-capitão da Divisão 11 há 250 anos atrás. E há 250 anos atrás, depois dele lutar com vários Holons, o Kuruyashiki organizou uma festa entre a Divisão 11 e a Divisão 8, que era a divisão do amigo dele, o Kyoraku. Isso tudo para comemorar a vitória dele. E nesse momento o Kuruyashiki já tinha sido promovido para a Divisão 0, a divisão do Rei das Almas, mas ele recusou porque ele disse que estava com preguiça de proteger o Rei das Almas. Só que tudo que é bom dura pouco, e nesse momento da história, o Kuruyashiki, na frente de 200 soldados da Divisão 11 e do amigo dele, o Capitão Kyoraku, ele aceitou o desafio do Asashiro para lutar até a morte. Isso ia decidir quem ia ficar com o título de Kenpachi. Só que o Kuruyashiki acabou sendo morto na luta e o Soi Asashiro tomou o posto de novo Kenpachi, o 8º Kenpachi, e subiu de posição agora como capitão da Divisão 11. Mas o resultado ia ser diferente. Isso porque o Kuruyashiki não usou o Bankai dele durante a luta. Só que ele mesmo escolheu não usar o Bankai, porque o Kyoraku e toda a Divisão 11 estavam prestes a ver a última luta da vida dele. E uma curiosidade é que antes de morrer, o Kuruyashiki profetizou que apareceria alguém como Zaraki na Gotei. Asashiro Kenpachi. No Gotei 13, o Soi Asashiro era conhecido como Kenpachi Asashiro. Ele foi o 8º Kenpachi e também comandou a Divisão 11. E como Kenpachi, o Asashiro teve que matar o Kenpachi atual para herdar o título de Kenpachi. E ele sucedeu o Kuruyashiki Kenpachi, que era o 7º Kenpachi. E o Asashiro mostrou ser um Kenpachi de respeito. Ele era orgulhoso e muito educado. Além disso, o Asashiro despreza totalmente a fraqueza. E a prova disso são os comentários que ele faz zoando o Aizen no Muken. Ele diz que não respeita o Aizen por ter perdido pro Ichigo, mas que o Aizen não entendia como a derrota podia ser vantajosa.
E uma característica bem parecida com a do Aizen é que o Asashiro tem um nível de paciência muito grande, já que ele esperou 200 anos na prisão para realizar o objetivo dele. Kenpachi Kiganjo. O Kiganjo foi o 10º Kenpachi e capitão da Divisão 11 há vários anos atrás. Ele também foi antecessor do Zaraki. Foi esse Kenpachi, o Kiganjo, que o Zaraki matou para se tornar o capitão da Divisão 11 e 11º Kenpachi. Não tem muita informação sobre o Kiganjo, mas há 110 anos atrás ele não era muito popular na Soul Society, já que o próprio Shinji, que atualmente é o capitão da 5ª divisão, já dizia que ele não era um cara bom de se conviver. Ele quase nem ia nas reuniões dos capitães, mesmo quando Urahara foi colocado como capitão da divisão 12, ele nem foi na cerimônia. Galera, se você quer receber mais vídeos de Bleach, você tem que estar inscrito aqui no Otaku Você, se você não for inscrito, porque aqui você sempre vai ficar informado de coisas novas de Bleach. Então se inscreve aí pra gente ter você como novo membro dos Brabo. Eu quero agradecer a todos meus inscritos, meus Brabo, pela moral de sempre. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!